voltamos ao segundo bloco, trazendo para você mais inspiração e conhecimento. E a próxima pergunta é para quem está nos acompanhando e é uma pergunta muito importante e boa. Quais os cuidados éticos a empresa adota ao usar a IA em processos seletivos para jovens talentos? Eu acho que o principal é a gente escolher ferramentas confiáveis, né? Que tem nome no mercado, que já são conhecidas, né? Não se atirar nas ferramentas talvez que tenham um maior custo-benefício, né? De que sejam mais baratas no mercado, mas sim que passem credibilidade, que a gente possa, né, ter uma confiança. Até porque, às vezes, mesmo que a gente pensar só ali na triagem de currículos, vem alguns dados sensíveis, né? Que podem ser usados de forma errada. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente, né? De usar ferramentas que realmente sejam confiáveis e que a gente possa, né, utilizar delas ali sem problema nenhum. E tomar muito cuidado também, né, Isis, para dados discriminatórios, né, principalmente em processos seletivos, né, questão de raça, credo, opção sexual. Então, isso aí, se for usado, né, de uma forma não ética, além de discriminatório, né, isso é crime. E esses dados sensíveis, eles podem ser usados, né, para diversas coisas. Então é importante utilizar de ferramentas confiáveis para evitar, né, fraudes e outros crimes que possam ser prejudiciais para quem está buscando um espaço no mercado, né? Perfeito. E uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre o uso de IA em processo seletivo, eu acho muito vinculado até mesmo a forma de feedback, uma forma humana, né, e muito acolhedora, porque essa pessoa, ela tá, todo mundo ou é estagiário, ou já foi, ou viveu esse momento da carreira no começo. Ninguém escapou, né? Ninguém pulou dos 15 para os 25, do nada. E a gente sabe o que mudou pra gente, o que impactava a resposta, o jeito de resposta. Então a gente fala muito sobre ser eficiente, né? A IA está muito vinculada a isso, né? A gestão, a eficiência, fazer mais com menos. Mas a vida não é só isso, né? A vida é deixar um impacto positivo nas pessoas, na experiência delas, no coração delas, para que essa pessoa, quando ela tenha lá os seus 50 anos, ela lembre, cara, eu era do CIE. Eu lembro que eu fiz no CIE. Hoje a JKR, todos os estagiários são pelo CIE. Então esse tipo de legado, essa experiência positiva, deixar isso, é uma coisa que muito pouco a IA hoje tem para deixar, né? O dia que a gente estiver também transferindo a parte acolhedora, a parte sensível para a IA, aí a gente tem que começar a refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida, e não é isso ainda. Então eu acredito que ter esse penso, esse cuidado, esse carinho, deixar nessa hora aqui a eficiência um pouco de lado. Puta, mas dá para dar 15 mil respostas rápidas assim. Tá, mas será que são as 15 mil respostas? Será que é a forma certa, a eficiência nessa hora? Né? Será que nesse caso, como o empresário está sempre pensando em eficiência, vamos continuar com a palavra eficiência. Será que não é mais eficiente deixar uma mensagem positiva em 100 pessoas do que uma negativa em 15 mil? Então vamos ser eficiente nesse sentido, né? A eficiência em tocar o coração do outro. Tu sabe, Rodrigo, que a gente tem muito essa noção, assim, de que parece que o nosso público cada vez mais vem na contramão da automatização. Eles querem esse contato humano, esse carinho. Vou te falar de uma experiência própria que a gente teve num processo seletivo recente, em que a gente recebeu os candidatos e, de costume, a gente cumprimentou com um abraço, né? Enfim, ela sentou e ela saiu daquela entrevista falando que aquilo tinha sido totalmente diferente para ela, que tinha sido surpreendente, da gente ter dado um abraço nela para cumprimentar, algo que às vezes para nós passa tão batido no nosso dia a dia, mas que às vezes para o candidato faz toda a diferença no processo seletivo, né? Essa questão humana, esse toque às vezes que a gente tem que ter, né? Na maioria dos casos, né, a pessoa está passando por um momento delicado. Tá desempregado, tá procurando um estágio para poder ajudar no custeio do seu curso, e a gente não sabe qual é a dificuldade que essa pessoa está tendo, né, na vida dela. Então, sim, tu dá um retorno frio, né, pode até afetar a autoestima dessa pessoa e dificultar ela
né, na entrada do mercado de trabalho. Então, a parte de humanização, ela é importante, né? Então, aí eu acho que é o complemento da inteligência artificial que vai te ajudar na eficiência, na produtividade, mas com o toque humano, né, para dar um impacto positivo na vida das pessoas. E a questão também, né, essa parte ética, né, que a gente fala muito aqui dentro dessa questão, até uma ressalva que a gente faz para nós e para você que está nos assistindo, né, principalmente num processo seletivo, a gente tem que ter todo um cuidado, né, com as documentações que tramitam com as informações destes jovens, né, desses estagiários, né, que hoje a gente tem, né, a lei LGPD que protege isso, né, então é algo que a gente tem que cuidar muito também, né, então fica essa dica, né, para ficar um pouquinho mais ligado a essa questão. E agora chegou a hora de falar sobre uma dúvida. Como as pequenas empresas do Rio Grande do Sul podem adotar a inteligência artificial de forma prática e acessível? Bom, de forma prática e acessível, né? Então, a gente tem etapas, né? Primeiro, porque as empresas elas podem ficar com receio, né, de adquirir, né, uma assinatura de uma inteligência artificial, e aí, dependendo do tamanho da empresa, realmente, né, pode pesar no orçamento, mas nós temos opções gratuitas. Perfeito, né? Várias, né? Uhum. Tanto uma opção, né, de testes, como opção gratuitas, limitadas, obviamente, mas também tem ferramentas, né, Rodrigo? Tem muitas, assim, Cris. Eu acredito que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, tá, com Meta, com Google, as próprias Big Techs, por exemplo, já estão com inteligência artificial embarcada. Então, ao fazer a pequena empresa que vai fazer ali o seu próprio gerenciador de anúncio e vai, né, falando da minha área, que é a área do marketing, né, ou quer comprar algum jogo de palavras ali no Google, ela já tem a opção de clicar uma barrinha a mais ali e deixar a inteligência artificial fazer algumas coisas por conta. Por exemplo, no Google, tu pode colocar assim, quais são as frases que tu quer que coloque no anúncio. Mas tu pode colocar situações do teu mercado e deixar que o Google crie um pouco essas frases. Quem sabe melhor que o Google o que andam pesquisando no Google. Né? Então, assim, e outra, o Google quer que seja proveitoso e que dê resultado, por quê? Porque não quer que tu coloque dinheiro na meta. Sim, lembra assim, se tu coloca 10 mil vou falar em empresa pequena, se tu coloca 2 mil por mês, 1.000 de Google e 1.000 de meta, o Google quer que tu faça 2 mil de Google. E a meta, 2 mil de meta. Então eles disputam para que dê resultado. Então essas Big Techs, elas estão utilizando. E como que o Cris comentou, tem várias IAs que estão utilizando, que tem a questão gratuita. E eu vou um pouco mais além, tá? Aqui não é tanto a ferramenta da IA mesmo, mas é o teu mindset. Eu gosto de fazer uma analogia muito com a academia. Cara, a academia de R$700 e a de R$59,90, se tu for de segunda a sexta, ficar 1h30 e sair suado, vai dar resultado. Ela sendo a premium ou sendo lá com os negócios tudo enferrujado. A IA é parecido. Se tu tiver dentro da tua empresa um mindset disso, um cuidado para fazer esse prompt direitinho, eu acho que a dobradinha é essa. A dobradinha é deixar as pessoas pensarem de forma macro, pensar em economia, em política, em geografia, sociologia, antropologia, conexão, mercado, tendência, usar essa coisa que o talento nosso humano faz e promptar o resto tudo, vai colocando. A gente está fazendo agora um robô, inclusive para o CIE vai ter um robô disso, que a gente está colocando um monte de informação dentro no prompt e falando, gera anúncios pra gente. E claro, de novo tem o filtro da gente para olhar o resultado, né? Mas eu acho que essas pequenas empresas, as pequenas empresas elas precisam de eficiência. Elas precisam fazer mais com menos. Sim. Então elas precisam mesmo, não de um jeito apocalíptico, aquela coisa, use IA, senão amanhã a sua empresa não vai existir. Não acho que é assim, tá? Mas utilize a ferramenta que está à nossa disposição, né? E buscar um conhecimento básico que tem gratuito, né? De tu buscar um conhecimento
justamente de tu pegar e treinar essa inteligência artificial através de informações sobre a tua empresa, que cada vez mais ela vai aprendendo e gerando, né, mais conteúdo para te auxiliar na tua produtividade, né, mas sempre com a intervenção humana para poder conferir, né, se está de acordo com o teu mercado, com a tua linguagem, né, mas é uma forte fonte aí de produtividade, né, de baixo custo. Eu acho que junto com isso que tu trouxe, Cris, para as empresas elas têm que dar o start, começar a investigar sobre IA, começar a pesquisar, a ir atrás, né? A própria IA pode ajudar com isso, né? Fala o que teu negócio faz, pergunta o que ela pode te ajudar com o teu negócio, né? E assim já ir desenvolvendo dentro dela. Às vezes a gente não percebe isso, mas a gente pode usar a IA para nos ajudar. Olha só, é o pulo do gato. Falou tudo. Chega pra IA e fala assim, ó, IA, como é que eu te uso no meu negócio? E ela vai te dar uma resposta, ela vai dizer, tu consegue me usar de tal forma, e assim consegue ir alinhando ali, quando vê, tu já tá fazendo um uso perfeito da IA já. Não, ela vai te relatar, vai pontuar ali, né, o que a gente pode usar de forma gratuita, né. A gente tem o Canva, a gente tem o Trello, a gente tem até propriamente o WhatsApp, né, para nível de atendimento, né. Então, enfim, já existe uma infinidade, né, gratuito que está à disposição, né, das empresas para já ingressar nessa questão da IA. Creio que quem está nos assistindo possa estar se perguntando, assim como eu propriamente, né? Como a IA pode potencializar as novas gerações e as empresas? Como vocês veem isso? Eu acho que não tem como não potencializar, né? Hoje a IA, ela tem ali um conhecimento ilimitado, ela pode fazer tu crescer dentro da empresa, basta tu ter vontade e ir atrás, né? Foi bem o que a gente trouxe antes, né? A IA pode te ensinar, né? Desde que tu esteja disposto a aprender, desde que tu, né, entregue as informações corretas ali para ela, com certeza não tem chance de não dar certo, né? Só de potencializar e seguir. Perfeito. Eu acho que quando o estagiário entra numa empresa, ele aprende... ele desenvolve soft skills e hard skills, né? E a gente acredita assim... aliás, eu aprendi aqui hoje com vocês, e conversando e pensando sobre, que o estagiário vai continuar utilizando muito a empresa para o desenvolvimento comportamental, resiliência, a relação interpessoal, lidar com a crítica, lidar com o contraditório. A IA não vai resolver isso. A pessoa que é mais nova, que está aprendendo, ela vai continuar tendo que passar por aqueles caminhos, até porque não tem como aprender uma forma de aceitar crítica, porque cada forma é única, por exemplo. Tu pode aprender como é que o outro aceitou, mas como é que tu aceita. Então essa continua sendo uma parte um pouco mais lenta e a empresa tem um papel fundamental. Mas aí eu vejo que nesse novo momento, eu vou só reforçar o que eu pensei aqui, que eu nunca tinha parado para pensar sobre, é o estagiário ser a nova geração, ganhar até mais protagonismo nesse momento. Sabe, a gente vê muito conflito de gerações, e não é de agora. Quem fala que hoje tem conflito de geração, de novo, não estudou muito história, porque, né, por favor, a gente pode ir atrás de Woodstock, sei lá o quê, sempre teve o conflito de geração, e agora a nova geração vai vir com um negócio mais embarcado, tipo assim, olha, eu sei que eu não tenho essa habilidade aqui para ouvir uma crítica, eu tô desenvolvendo isso, ok, cara, mas eu tenho isso aqui também que pode ser bom, então, tu tem uma coisa que eu quero, eu tenho uma coisa que tu quer, por que a gente não ganha todo mundo? Até porque cada um que entregar para o outro não está cedendo, tu está só crescendo, né? Então, eu vejo a IA como um ponto novo e empolgante da nova geração dentro das empresas. Perfeito, Rodrigo. E aí eu vejo ainda assim, finalmente algum assunto que vai unir as gerações, que não vai dar o conflito de geração, porque a minha geração, pelo menos, né, não nasceu com a tecnologia. Então, teve que correr atrás para estudar e buscar isso. Diferente das novas gerações que a gente fala, já nasceu com um smartphone na mão, com chip, né? Só que agora chegou uma coisa que nenhum dos dois estavam preparados para isso, né? Então, é um momento aí de não ter o conflito, mas ter a união das gerações para desbravar isso e aí potencializar os seus próprios conhecimentos, suas próprias fortalezas, né?
É verdade. E cada vez mais, né? Isso vai nos proporcionar, né? É o futuro, na verdade, né? É o futuro, é a transformação digital, né? É a inteligência artificial, é a transformação não somente nos jovens, mas nas empresas, né? Perfeito. Muito aprendizado sair daqui. Isso aí. Chegar na JKR já assim, ó, galera, é o seguinte, ó. Vamos dobrar o uso de AI que tá, que tá bom demais. Isso aí. Que legal, muito bom mesmo, muito bom. E assim nós encerramos o nosso segundo episódio de podcast, referente à Semana do Estagiário. Queria agradecer muito a presença do Cristiano, da Isis, do Rodrigo. E gostaria de saber de vocês, como vocês saem daqui, o que vocês têm a nos dizer, a deixar aqui como contribuição. Não, eu chego aqui empolgado, sem muito conhecimento sobre o assunto. Continuo sem conhecimento, mas com muita vontade de aprender mais, né? Então é bom a troca aqui. Eu acho que eu não estava aqui para ensinar ninguém, né? Mas descobri junto, né? E saio daqui com mais vontade de aprender, para quem sabe, né? Se receber o convite, a gente volte aqui e conte as nossas experiências depois desse nosso debate, né? Verdade. Acho que foi muito legal a troca de ideias. Agradeço o espaço pra gente falar sobre esse assunto que tá tão em alta, né? Mesmo que talvez a gente hoje não consiga usar ainda 100% da IA, mas, que nem o Cris falou, a gente tá aprendendo, né? Espero poder voltar numa próxima pra dizer também, né? O que a gente já conseguiu aplicar disso tudo. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar também, né, a questão humana nisso tudo, né? Não descartar, né, nós humanos, a empatia, tá ali com o outro, né, e poder usar a IA mais como uma facilitadora mesmo para nós. Perfeito, e eu agradeço o convite, né, sempre que o CIE quiser nos chamar para dar qualquer contribuição, a gente está à disposição. E o que eu fiquei pensando agora, olhando vocês falarem assim, eu acho, e da forma como está tão evoluindo em pouco tempo, eu fico curioso para daqui a pouco a gente assistir esse episódio daqui a 3 anos e ver a gente falando assim, ó, cara, dá pra fazer isso? E a gente assim, nossa, a gente achava que isso era muita coisa. Cara, dá pra fazer uma triagem de currículo. Quando tá chovendo, o anúncio, tipo assim, meu Deus, e a gente achava isso incrível. Porque tá numa fase assim, tá nessa fase, né? Tá numa fase que a gente tá gostando e tudo, mas ela tá com um crescimento exponencial muito alto. Não tá o gradual como tá hoje a TV, as próprias redes sociais. Tu olha o Instagram hoje e olha 5 anos atrás, mudou o botão de like, era meio mas o coraçãozinho lá tá parecidinho. Mas eu acho que a IA vai dar uma... Daqui a 3 anos, vamos fazer um pacto aqui, fazer um acordo. Cápsula do tempo. Daqui a 3 anos a gente marca mais um episódio desses, onde a gente faz o react. Muito bom. Fechado, então. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. E a você que está nos assistindo, se conecte às novas tecnologias, o futuro está chegando com a inteligência artificial e convido você a ficar ligado nas nossas redes sociais acompanhando essa semana. Muito obrigada.